Amigo e amiga, o apóstolo João, o apóstolo amado do Mestre, em seu capítulo 6, versículo 38 e 39, nos diz essa verdade. Eu quero que vocês saibam que eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, o Pai. E a vontade do Pai que me enviou é que eu não perca nenhum dos meus, mas que eu ressuscite no último dia da vida. Vamos, durante o dia, acolher, refletir, meditar, degustar, internalizar em nosso ser essas palavras de Jesus. Eu não desci do céu para fazer minha vontade, mas a vontade do meu Pai que está lá. E a vontade do meu Pai é que nenhum dos meus se perca e que eu ressuscite a todos nos últimos dias. Se essa é a vontade de Jesus, qual é a minha vontade, a sua vontade, a nossa vontade como seguidores de Jesus? Um seguidor de um mestre busca praticar o que o mestre ensina e mais, o que o mestre vive. Os filhos não acreditam tanto no que os pais lhes dizem, se os pais não viverem aquilo que dizem em primeiro lugar em si. É isso que permanentemente Jesus questionava nos fariseus. Eles falam tudo certo, mas não sigam sua vida. As grandes decepções e frustrações de nosso tempo é exatamente prometermos algo, falarmos algo e não vivermos esse algo. Jesus disse assim: vamos tentar saborear essas palavras para tornar o segredo da nossa existência a sabedoria do dia de hoje e de sempre. Eu desci do céu não para fazer minha vontade, mas daquele que me enviou. Eu quero sempre que a minha vontade aconteça. Por que você se casou? Para fazer somente sua vontade? Por que você é pai e mãe? Somente para fazer a sua vontade? Ou também a vontade dos seus filhos? E a vontade do meu Pai é que nenhum se percam. A vontade dos filhos é que pai e mãe permaneçam sempre juntos. E se por uma circunstância não conseguiram ficar juntos, que se amem e não se odeiem. E eu quero que no meu ressuscite todo no último dia. É impossível amar Jesus sem se apaixonar pela humanidade. Não existe intimidade com Jesus e com o Pai se não buscarmos também descobrir o grande erro, a grande frustração da sociedade moderna é ter colocado no centro de sua vida o egoísmo, e não a partilha, e não a comunhão, e não o bem comum. Por isso vivemos uma sociedade competitiva, vivemos famílias esfaceladas e destruídas, porque perdemos o objetivo maior. Não sabemos pela qual nascemos, não sabemos qual é a razão de ser da vida humana. A razão de ser da vida humana não é só gozar, não é só ter dinheiro, pois não levamos nada dessa vida, a não ser a vida que levamos. O destino de nossa vida nos ensina Jesus, que é a casa do Pai, somos peregrinos da vida. O ser humano não se casa por acaso. Eu não me tornei padre para me servir da igreja, mas para servir a igreja. Como é lindo ver os gestos do nosso querido Papa Francisco, que está cativando o mundo, porque com seus gestos vai na direção das pessoas, abraça os pequenos. Eu vim para servir. A essência da Igreja Católica é serviço, porque Deus é a fonte do amor, onde o Pai se define no Filho, o Pai se realiza no Filho, Jesus veio fazer a vontade do Pai e não dele, e o Espírito Santo existe na Igreja de Jesus como promessa do Pai e do Filho, prometida à Igreja e a cada um de nós, para nos fazer entender os ensinamentos do Pai e do Filho e viver no Pai e no Filho.
Como é lindo a gente se pôr diante de Maria, a mãe de Jesus, a mãe da igreja e nossa mãe, que imediatamente, quando ela diz, eis a serva do Senhor após o anúncio, imediatamente ela não pensou, viu, eu sou a mãe do Salvador, que privilégio. Não, imediatamente se pôs a serviço. Quer ver uma pessoa de Deus? Veja uma pessoa serviçal. Quer ver uma pessoa que nunca entendeu Deus, mesmo que reze todo dia, mesmo que vá para a missa, mesmo que comungue, mas não é disponível, não faz nada, não serve o outro, só se interessa a si, não dá uma hora de amor e de serviço a quem precisa, nunca partilha nada, não divide um pouco do que possui. É ela, é o centro, é o egoísmo. Essa pessoa é fadada à morte. Esta negou o cristianismo, porque Deus é partilha, Deus é amor. Eu não vim fazer a minha vontade. Por que é que você se casou? Sempre o seu eu tem que vencer? Por que eu sou padre? Para impor ao povo que eu quero, ou eu existo para servir o povo e conduzi-lo para Deus? Eu não vim para fazer minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Minha mamãe é grande, disse Jesus, porque ela é ouvinte e confidente da vontade do meu Pai. Que lindo aquele momento onde o povo, totalmente aglomerado em torno de Jesus, alguém grita assim, bem-aventurado o ventre que te gestou e os seios que te amamentaram. Que coisa bonita, profunda, verdadeira, que elogio para a mãe. Jesus disse, felizes são aqueles, e até ele usa outra palavra, muito mais felizes são aqueles que ouvem a minha palavra, a palavra do meu Pai e põem em prática. Isto é, aqueles que buscam ter em si o amor meu, o amor do meu filho. Jesus não quis nada para si. Olhar os 4 evangelhos e mergulhar na vida de Jesus. Jesus veio para anunciar o Pai, Jesus veio para servir os homens, principalmente os mais feridos do corpo, da alma e do espírito. E ele disse, a vontade do meu Pai é que nenhum dos meus se perca. E é por isso que ele terminou na cruz. Portanto, qual é a minha vontade? Por que será que eu me desencontro tanto comigo? Dentro de mim, a vontade do Pai é prioridade. A vontade de Jesus é a regra da vida. Eu também sou alguém que gesto as pessoas que estão ao meu lado, eu ajusto o ser, eu lhe restituo a dignidade, eu as encanto na vida, eu as apaixono para o bem, ou eu as mago, as firo e as destruo. Eu não vim para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que enviou. E a vontade daquele que me enviou é que nenhum dos meus se percam, mas que eu ressuscite no último dia. E eu, e você, e nós, para que existimos? Por que existimos? O que fazemos? Somos servidores? Vamos ao encontro do irmão. Acredite-me, se não servirmos para servir, não servimos para existir. Não há felicidade onde o eu ocupa o lugar prioritário e o nós em segundo lugar. Que o Pai Eterno, através do poder da palavra do seu Filho amado, pela ação do Espírito Santo, pela mediação de Maria, nos ensine também, nós, como filhos e filhas de Deus, irmos ao encontro de todos os que precisam de amor, de carinho, de ternura e afeto. Que nos abençoe em seu nome de Pai, Filho e Espírito Santo.